Saudações, ouvintes, e essa semana o Não Precisa Copiar está novamente reunido para falar de filosofia da ciência. Se você não se lembra, porque já faz um tempo, a gente começou lá atrás uma série falando de diferentes épocas, diferentes autores, e a gente prometeu um último episódio, mas esse episódio nunca chegou. A gente está aqui agora tentando pagar todas as promessas, né, que a gente está devendo. A gente já soltou um episódio aí, deu uma roubadinha, um episódio com o Russell, agora esse aqui, terminar a série de estética, mas sem mais delongas, deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje, o meu querido amigo Rodrigo R. de Carvalho. E aí, Rodrigo? Fala, Pedro Cortar. E aí, Fred, tudo bom? Eu ainda não apresentei o Fred, os ouvintes não sabem que o Fred está aqui. Mas eu não vou falar depois do Fred, então eu já deixo meu cumprimento pro Fred. Já dou um spoiler sobre a presença do Fred. E aqui com a gente também está a alma dessa série de filosofia da ciência, o leitmotiv dessa série de filosofia da ciência, o fio condutor dessa série de filosofia da ciência, A causa eficiente dessa série de filosofia da causa ciência. eficiente, Fred Krepp. E aí, Fred Krepp? Pô, tanto adjetivo que você não sabe nem o que falar, né, cara? O negócio E aqui é aí, lisonjeoso. é isso aí, tamo junto. Então conta aí para os ouvintes, Fred, sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, basicamente, se a gente pudesse resumir, a gente falaria da filosofia da ciência pós-Popper, especialmente com dois autores que são muito importantes, né, na filosofia da ciência, que o primeiro é o Thomas Kuhn e o segundo é o Imre Lakatos, dois filósofos da ciência bastante conhecidos aí no final do século XX, na segunda metade do século XX, né? Perfeito. Então, quem ainda não ouviu ou quem não se lembra, volta lá na série de filosofia da ciência, que começa lá atrás e vai vindo até o Popper aí que o Fred falou, que é a marcação histórica aí desse momento pós que a gente está. E antes da gente começar, em qual site, Rodrigo, os ouvintes conseguem encontrar todos os episódios? No Simpósio das Luzes. Não, Não, o que é ouvinte. Não isso, tem cara? Você mais tá simpósio. maluco? É o Não Precisa Copiar. Na verdade, o N Precisa Copiar.com.br. Nossa marca registrada agora. Que o Pedro Cortar ainda Glorioso. não fez coisas lá, falou que ia botar um monte de lugar para a gente escrever, Pô, que tinha sim, publicar várias coisas. desculpa. O site tá assim, tá seco, tá sem vida, Tá sem seco. felicidade. Tá seco, é verdade. É Eu uma sou terra obrigado a fértil sem reconhecer. nada plantado. Ele queria tanto o Eu- site, não fez nada com o site. Vamos ver aí se nessas férias Pedro Cortar anima. Foi um final de ano complicado, né? Cheio de coisa. Mas agora nas férias eu vou atacar esse site aí e vai ficar bom. Então é isso. Quem quiser ouvir, entra lá. Deixa sua mensagem pra gente nas redes sociais, @N precisa copiar. E bora lá. Acho que o primeiro ponto central, assim, para a gente começar, né, o episódio, é falar do Popper, né? A gente já tratou do Popper no Episódio episódio só dedicado? dele, né? No episódio só do Popper. E o Popper, ele foi talvez foi o maior nome, né, da filosofia da ciência do século XX. E ele deixou um legado, né? Ele escreveu bastante coisa. A teoria da ciência do Popper, ela foi muito lida no meio científico. Então, assim, os cientistas no geral, especialmente das ciências biológicas, da física, eles liam muito o Popper, e o Popper foi muito influente, né, na produção científica e na filosofia da ciência no século XX. E por conta disso, o Popper, ele deixou, vamos dizer assim, certos herdeiros intelectuais, né, que ou debatiam com ele, contra alguns pontos da sua teoria, ou que davam continuidade ou aprimoravam alguns pontos da teoria do Popper, né? E isso é o caso, inclusive, dos dois filósofos que a gente vai tratar aqui, né? Que é o Thomas Kuhn e o Lakatos, né? Eles foram, vamos dizer assim, continuadores, debatedores, né? Do Popper, e mostra também a influência que o Popper tem na filosofia da ciência e tudo mais. A gente vai ver aqui dois autores que marcam esse período pós-Popper, então. Existem outros que já são até mais contemporâneos ainda, mas de impacto, assim, esses dois foram os maiores, assim, né? O Lakatos e o Kuhn. Assim, é isso, assim. A contemporânea, a filosofia da ciência mais contemporânea também ainda tá, os debates estão rolando e tudo mais.
E aí é isso, sim. Aí são dois debatedores ou continuadores do Popper, seja pela crítica, seja pela própria renovação da filosofia do Popper, né? Que é o caso. Porque nesse caso a gente vai ter os dois exemplos, né? O Kuhn era um crítico, era um debatedor, debatia contra algumas teses do Popper, e o Lakatos era uma espécie de continuador, tanto que o Lakatos, ele, depois que o Popper se aposenta como professor da London School of Economics, né, que era onde ele terminou a vida dando aula, o Lakatos, ele assume a cadeira do Popper na London School of Economics e continua, dá uma continuidade ao trabalho, à filosofia da ciência do Popper, né? Mas ele dá essa continuidade em resposta ao que a crítica do Kuhn. Então ele meio que continua Exatamente. assim, essa dialética. É exatamente isso, né? O que acontece? A gente vai ver aqui. O Kuhn, ele tem uma visão de ciência que ela é bem diferente da do Popper, né? Ela bebe um pouco da discussão do Popper, né? Ali nas discussões que o Popper traz, mas ela é bem diferente. Só que o Kuhn, ele inaugura um conceito na filosofia da ciência que é muito importante, que é talvez o conceito mais importante da filosofia da ciência nos últimos anos, que é o conceito de paradigma. E esse conceito de paradigma, ele meio que dita também o debate, depois o Lakatos ele vai debater com o Kuhn acerca desses conceitos, né, do conceito de paradigma, né? E aí ele vai tentar fazer com que essa noção de paradigma seja colocada dentro da filosofia popperiana, dentro da concepção popperiana de ciência, que é a concepção racionalista crítica, né? E aí eu acho que a gente já pode entrar de cara, assim, primeiro no Thomas Kuhn, né, de forma cronológica e também de forma das ideias, que é o primeiro grande marco depois da filosofia do Popper, né? Porque o que acontece? O Popper, ele tem uma visão, como a gente falou, ele é um racionalista crítico. Ele inaugura ele sistematiza uma forma de pensar a racionalidade que é chamada de racionalista crítico. Essa forma, ela pressupõe que a razão, ela é uma atividade do pensamento humano e ela é uma atividade contínua, né? Ela é uma atividade que ela não tem um ponto de chegada. Então, e aí o ponto central do racionalismo crítico do Popper é a ideia de que a razão, ela própria, é uma atitude diante da realidade, é uma atitude humana diante da realidade. Então, ela não é um presente de Deus, não é um ente, né? A razão não seria um ente. A razão é uma capacidade humana e é uma atitude que você assume diante do conhecimento ou não. Então, você pode ter uma atitude racional, uma atitude crítica, ou você simplesmente pode ter uma atitude dogmática. E pronto. E essa atitude é prévia a qualquer conhecimento. E isso, então, interfere em toda a filosofia da ciência do Popper, que pensa a ciência como uma materialização, como uma institucionalização dessa racionalidade crítica, dessa atitude crítica. Então, você tem a ciência como uma série de testes pensando na refutação de teorias para que essas teorias sobrevivam ou não. E a característica distintiva da racionalidade na ciência é a crítica, é você jogar suas teorias a teste, é botar elas a teste, e elas erradas, elas serem modificadas até elas superarem esses testes, né? E aí é um termo, é uma concepção de ciência que pressupõe a derrubada de teorias muito constante. Você tem uma teoria ela é refutada sistematicamente pela realidade e aí ela é modificada. Essa foi uma das principais críticas à filosofia do Popper, porque a noção que os cientistas têm e que os críticos falavam era o seguinte: não é sempre assim que uma teoria ela é refutada desse jeito. Eu não tenho um exemplo que contradiz a minha teoria e a minha teoria é refutada. Isso é um erro, é uma concepção equivocada, porque as pessoas elas ainda insistem com certas teorias. Porque às vezes pode ter alguma coisa daquele teste que foi errado, pode ter alguma condição que não foi bem satisfeita ali no teste empírico. Então, esse é o ponto. Inclusive, um dos críticos ele fala que o Popper é o autor da teoria das revoluções permanentes na ciência.
E aí esse termo de revolução científica é muito importante para o Thomas Kuhn. E aí o Popper defendia isso, então, a sistemática troca de teorias e a renovação de teorias na ciência e tudo mais. Então, Fred, deixa eu ver se eu entendi. A crítica das pessoas é que às vezes o experimento não tá bem feito, precisa ser bem feito, diferente, ou às vezes então aquela teoria não explica tudo, mas explica muitas coisas muito bem, e também poderíamos adicionar aí as questões políticas também, né? Igual lá na passagem lá da Idade Média para o Renascimento, as forças políticas atuando e as questões sociais, isso tudo que esses críticos estão levantando. Os outros fatores não racionais de se fazer uma manutenção das ideias? Seria isso? Seria isso e até fatores que são racionais, né? Porque às vezes você refuta uma teoria, você tem uma ideia de uma teoria refutada, que depois você vê que não foi uma refutação. E aí ficou meio confuso, mas eu vou explicar, por exemplo, um exemplo clássico do que aconteceu. No final do século XIX, a física e a matemática passaram por uma série de mudanças. A física, na época, a física newtoniana, ela era o paradigma central da física da época. Então, tudo que era física newtoniana. E aí eles começaram a estudar os fenômenos subatômicos e viram que a física newtoniana não se aplicava àquilo. E eles também começaram a estudar fenômenos astronômicos mais complexos e viram também que a física newtoniana não se aplicava. E aí um dos exemplos, né, um dos últimos planetas do Sistema Solar a ser descoberto, se eu não me engano, foi Netuno, que foi o oitavo planeta, né? Eu acho que Plutão voltou a ser planeta, né? Plutão, eu não sei se voltou não, mas eu acho Voltou. Netuno foi a última descoberta, eu acho que tá certo essa informação. Mas a Isso gente pode não estar falando merda, que aqui a gente tem atitude crítica, Fred. É só você falar assim, posso estar falando merda, e aí o ouvinte vai estar ciente de Sim, que não é para sim. confiar Não, tanto. É Netuno mesmo. E aí, qual que é por que eu estou dando esse exemplo, né? Na época que eles estavam que eles estavam estudando e tudo, os cientistas estavam estudando a órbita de Urano, que é o planeta anterior a Netuno, né? E eles perceberam que Urano tinha uma anomalia na sua órbita, tinha uma perturbação, né, na órbita de Urano que não era para ter aquela órbita e tinha. E aí eles não entendiam por que Urano estava tendo aquela anomalia em relação à órbita, e já estava com um contexto de questionamento da física newtoniana. E aí entrou esse debate, né? Pô, a física newtoniana está errada, e aí muito tempo as pessoas acreditando naquilo. E só que aí o que aconteceu? Os newtonianos, eles, para tentar salvar a teoria, eles lançaram a hipótese, olha, pode ser que tenha um planeta perturbando a órbita de Urano. E por isso que essa órbita de Urano não tá certa. Então vamos estudar, vamos ver se tem outro planeta lá. Aí eles foram e descobriram o Netuno. E aí isso foi uma confirmação, né, se a gente for parar para pensar, da teoria newtoniana. Só que ela no final ela estava errada de qualquer forma. Porque a Entendi. compreensão do espaço-tempo do Newton estava errada, e depois o Einstein desenvolve, né, a teoria da relatividade geral e tal. E aí a concepção de espaço do Einstein ela responde melhor, né, essas questões, mas a teoria newtoniana foi salva, se a gente for parar para pensar, embora estivesse errada. Eu amo esse exemplo, eu gosto de usar muito ele nas minhas aulas, mas eu não uso nesse sentido que você usou. Eu achei muito interessante que você usou ele no sentido contrário do que eu uso. Eu uso no sentido, não exatamente contrário, mas no sentido de separar o que é metafísica e o que é epistemologia. Porque enquanto você não tinha a confirmação, né, a visão do planeta ou alguma outra experiência que fosse capaz de concretizar que o Netuno existia, isso era pura dedução, né? Uma dedução mesmo, e por isso uma metafísica. Né? A partir do que nós sabemos sobre órbita e a partir da distorção que a gente observou, eu deduzo que tenha um corpo ali, e esse corpo é um planeta que está distorcendo a órbita. Então eu uso isso para mostrar a diferença entre epistemologia, que você tem que ter a comprovação, você tem que ter a materialidade da prova, e a metafísica, que são saltos dedutivos que têm embasamento, como nesse caso,
mas que esse embasamento ele não é suficiente para você bater o martelo que aquilo é um conhecimento, de alguma maneira, não só verdadeiro, mas, como que a gente poderia dizer, um conhecimento seguro, né? Acho que seria essa palavra. Mas muito Sim. interessante isso daí. Não, esse exemplo é bom também, porque você trabalha com duas concepções diferentes de espaço, que são, em última instância, concepções metafísicas, né? As pessoas mais hardcore iam me matar por essa afirmação, mas a ciência, ela não existe sem concepções primárias, básicas, e essas são metafísicas, né? Isso é, inclusive, uma das coisas centrais da filosofia do Popper. E aí, essa principal crítica do Popper, um dos principais críticos e um dos principais debatedores era o Thomas Kuhn. Né, o Thomas Kuhn, ele nasceu em Cincinnati, nos Estados Unidos, e aí já é uma entrada já da forte da filosofia dos Estados Unidos no debate filosófico e tudo. E, pô, coincidência, né, o Thomas Kuhn fazia aniversário no mesmo dia que eu, inclusive. Ele nasceu dia 18 de julho de 1922. Compartilha aniversário com grandes figuras como o Mandela e o Vin Diesel, né? Quem será maior? Quem será maior? O homem responsável pelo fim do apartheid ou o cara que fez 12 filmes de Velozes e Furiosos? Quem será maior? Pois Ou o é. Deixa Thomas aí. Kuhn. Ou o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Nossa, coitado do Thomas Kuhn nessa conversa. E aí ele formou, né? Ele se formou nos Estados Unidos e ele é formado em física. E aí também é outra coisa interessante que no geral, os filósofos da ciência do século XX, eles não são formados em filosofia. Eles são de outras áreas, geralmente de ciências, né? O Popper era formado em psicologia, fez doutorado em psicologia, inclusive, também, aí depois estudou física e tal. E o Thomas Kuhn é formado em física, né? E só que ele formou na Universidade de Harvard, fez mestrado e doutorado em física, e aí depois ele passou a dar aula em Harvard, dando aula de ciência para aluno das ciências humanas, né? E aí, por conta dessa mescla, ele passou a estudar muito a história da ciência, que é, inclusive, uma área que ele é bem estudado, que ele é bem discutido. E aí ele meio que foi obrigado a entender a história da ciência, a entender as idas e vindas da ciência e tudo mais. E aí o Thomas Kuhn, ele dá aula de história da ciência, e aí depois ele vai matutando, vai tentando pensar como que a ciência funciona, como que essa troca de teorias funciona. E aí ele escreve um livro sobre a Revolução Copernicana, né, que foi publicado em 57, mas a grande obra do Thomas Kuhn foi A Estrutura das Revoluções Científicas, que talvez é a principal obra da filosofia da ciência no século XX. É uma obra muito impactante. E aí o Thomas Kuhn fica muito conhecido, né? Porque a estrutura das revoluções científicas é uma forma de lidar com esse debate em relação à refutação e à troca das teorias em relação ao que a gente já tinha falado do Popper. E aí ele é publicado em 62 e o Thomas Kuhn, então, ele ganha uma projeção muito grande. Então, vamos falar o que trata, né, a estrutura das revoluções científicas, né? Thomas Kuhn, ele entendia a ciência, ela tinha momentos, né, a ciência. Uma teoria científica, ela tem momentos, ela tem etapas do desenvolvimento científico. Então, a partir da história da ciência, ele constrói uma teoria que descreve essas etapas, né? E aí, basicamente, a ciência é uma atividade racional, uma tentativa de controlar a natureza, de entender a natureza. Por conta dessa história, dessa perspectiva histórica, ela tem etapas de desenvolvimento. E aí você tem, na ciência, você tem vários momentos para entender certas disciplinas científicas. Você tem o momento inicial de uma ciência, um momento em que você está explorando a pesquisa, você está tentando entender os fenômenos, que você está tentando entender a relação entre esses fenômenos, e aí esse momento é o que ele chama de ciência pré-paradigmática, que é a ciência onde não está vigente um paradigma. E aí eu vou, daqui a pouquinho, o que ele entendia por paradigma, que inclusive é um grande debate. E aí, a partir dessa ciência pré-paradigmática, onde várias teorias disputam
essa concepção da ciência, esse paradigma, você passa então a uma condição de ciência paradigmática, que é o que ele chamava de ciência normal. A característica de ciência normal é a vigência de um paradigma. E aí a gente entra então, o que é um paradigma para o Thomas Kuhn? Essa é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta, inclusive, que é um dos dois principais pontos de crítica do Thomas Kuhn, que é a imprecisão em definir o que é paradigma. Ele tem uma filósofa lá do Reino Unido que, logo depois que o Thomas Kuhn escreve esse livro, ela escreve um ensaio calhamaço de mais de 100 páginas, onde ela identifica, se eu não me engano, 23 sentidos diferentes para o termo paradigma na estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn. Caralho, 23. Puta que 23. Para quem quiser, inclusive, procurar, chama Margaret Masterman. Ela produziu bastante. Ela tem esse texto aí em português ele está traduzido ele está com criticismo e o conhecimento e a evolução do conhecimento. E aí o livro é Criticismo e o Crescimento e a Evolução do Conhecimento. Tem traduzido para o português e é bastante interessante, porque é um debate com a teoria do Thomas Kuhn. Então começa com o Thomas Kuhn apresentando as ideias dele básicas, inclusive é um ótimo ponto de entrada para a filosofia do Thomas Kuhn. E aí os outros autores debatem a teoria dele. Então, e só gente grande, cara. Tem o Popper, tem o Lakatos, tem a Masterman, tem o Paul Feyerabend. E aí no final fecha com uma resposta mais generalista do Thomas Kuhn. E aí, em termos gerais, o paradigma é uma espécie de teoria dominante num campo científico. E essa teoria, ela dá as concepções básicas do que cada coisa, as definições básicas daquele campo, a metodologia básica daquele campo. Então, por exemplo, um livro de metodologia científica, ele estaria orientado por um paradigma dominante, a partir dos métodos, a partir das pesquisas-chave daquela área. Deixa eu dar um exemplo que eu acho bom. No momento da pedagogia, o paradigma era o empirismo. Então, era aquela concepção de que o ser humano, a pessoa, ela é um vaso vazio, né? Uma folha em branco que deve ser preenchida por conhecimento. E, em dado momento, esse paradigma ele foi substituído pela ideia de que o conhecimento ele não é adquirido por absorção, mas ele é construído. Então, veio essa ideia do construtivismo, que também vai ser um caos para você definir o que é construtivismo, mas, enfim, a partir de Kant, de Piaget, de Vygotsky, a gente vai ter uma mudança de paradigma na pedagogia. Seria isso, né, Fred? Sim, isso é um exemplo bom, mas eu vou retomar isso também na hora que eu falar das críticas ao paradigma, porque isso também mostra uma das fraquezas desse conceito. Não gostou do meu exemplo, querido ouvinte? exemplo Não! merda. Foi o que o Fred falou aqui. Mais uma vez, a gente falhou em entregar um exemplo adequado aqui. Não é que eu não gostei. Ele é um bom exemplo, mas o problema é que é porque a pedagogia ela não é uma ciência igual à física. Então, é mais difícil explicar o paradigma nesse momento inicial de explicação usando a pedagogia como exemplo. Por exemplo, se eu pego a física... A física ptolomaica e depois a newtoniana. Aí seriam dois paradigmas. Por exemplo, eu tenho a física newtoniana é um exemplo de um paradigma. Ela ditou o que era pesquisado na física por séculos. Porque aquela... Eu preciso de você do meu lado. O empirismo ditou o que era a pedagogia por séculos. Estou errado nisso, Pedro Cortar? Não é possível. Não, mas é porque a pedagogia existem... Você vai entender o que eu vou falar com o seguinte exemplo. Eu não entendi a crítica do Fred ainda, que ele vai explicar melhor, mas eu achei seu exemplo ruim, seu exemplo merda, porque envolve pedagogia. E eu sou inimigo da pedagogia. Pode continuar, Fred. O exemplo clássico é a física newtoniana. O Newton, ele descreve uma série de teorias, essas teorias, elas são corretas, elas são facilmente corroboradas, e esse sucesso da física newtoniana faz com que ela se imponha como um paradigma dominante até o final do século XIX.
Aí você vê a física newtoniana que não consegue explicar certos fenômenos e você tem então a emergência de dois novos paradigmas na física, que é a teoria da relatividade geral do Einstein, e você tem também a mecânica quântica, que inclusive é o grande debate da física, inclusive, que é a busca de encontrar a tal teoria de tudo que consegue casar a relatividade geral com a mecânica quântica. Ou seja, você vai casar em uma teoria só, você vai explicar os grandes eventos do universo, da astronomia, as massas gigantescas e o mundo subatômico. Stephen Hawking tentou fazer e não conseguiu e tudo mais. E aí, essa ciência normal, ela funciona a partir de um paradigma. Então, eu meio que já expliquei a dinâmica da ciência do Kuhn nesse exemplo. A ciência normal, ela funciona com um paradigma em vigência, mas a partir de algum momento, esse paradigma pode não responder mais algumas questões. Então, você vai ampliando a fronteira do conhecimento e chega num momento em que você não consegue mais responder, a partir desse paradigma. E aí você tem o que eles chamam de anomalias, né? Que são essas falhas em responder questões da ciência comum, normal. E essas falhas em responder assim, essas anomalias, elas vão se acumulando até o momento em que elas geram um período de crise na ciência. E aí esse período de crise é o período onde o paradigma está sendo contestado. E aí você tem teorias contrárias que vão disputar um novo paradigma. Quem que vai ser o novo paradigma? Quem que vai reinar na área da ciência? E aí você tem experimentos cruciais que confirmam ou refutam novos paradigmas. E aí, se você tem um experimento crucial que confirma aquele paradigma, você tem um novo paradigma sendo imposto na ciência, naquela área da ciência, e esse novo paradigma, então, basicamente, o paradigma anterior é deposto e o paradigma atual sobe ao poder, e aí você tem um processo que eles chamam de revolução científica. E aí esse é a marca, né, dessa estrutura da filosofia. E como vocês podem perceber, há um paralelo muito forte com a política, com a história, né? Você tem o uso do termo revolução científica não é à toa, de crise revolucionária não é à toa, porque o Thomas Kuhn ele tem uma perspectiva mais historicista sobre a ciência. E essa perspectiva ela herda alguns pontos da própria leitura da história, né? E aí tinha dois pontos centrais que eu ia entrar, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta e tudo, pode comentar alguma coisa, Não, pode vamos falar. dar um exemplo disso aí. Não, o exemplo clássico é o da física, cara. Porque o que acontece? Quando o Newton quando ele propõe a teoria dele, as 3 leis de Newton, os princípios lá, né, que ele escreve, os princípios da filosofia natural, que inclusive a física antigamente era conhecida como filosofia natural, ele acerta um monte de coisa e é um assombro, né? Ele consegue descrever com precisão vários fenômenos, ele descreve leis, só que a partir do final do século XIX, com a ampliação das pesquisas no nível mais astronômico, No nível do muito grande. Isso, no nível do muito grande, ela começa a falhar. Ela começa a errar, certas previsões não se confirmam. A teoria do Einstein, ela absorve a física newtoniana, né? Então ela explica tudo o que a física do Newton explica e mais um pouco. No final ali do século XIX, você tinha uma série de debates sobre a física newtoniana. E aí você começa a questionar se o conhecimento científico ele é tão acertado quanto ele tenta vender. Você tem a emergência de irracionalismos. Eu queria pontuar que, tipo assim, física é o exemplo. Não, mas vamos lá. A física newtoniana, o espaço é estático, não é? Não é essa a grande diferença, Fred? A física newtoniana, o espaço é estático e ele tem E na a física do Einstein, gravidade. Então você tem a Terra. A explicação da gravidade para o Newton é que a gravidade é uma força que puxa os corpos que atraem força de atração para o centro
dos corpos. Isso para explicar os fenômenos físicos na Terra funciona perfeitamente. Isso explica bem. Agora, na hora que eu vou explicar os fenômenos espaciais, eu começo a ter problema, porque essa concepção de gravidade do Newton estava errada. Que o Einstein responde isso muito bem. Porque aí o que o Einstein compreende que o Newton não tinha compreendido ou que ele estava errado? A gravidade para o Einstein é um deslocamento do tecido espaço-temporal. Então você tem um corpo com massa, ele desloca uma quantidade grande de massa e esse deslocamento é a gravidade. O ponto aqui todo, ouvintes, é que essas duas concepções de universo, elas não se comunicam entre si, entendeu? Não é que uma física e a outra... Não, elas não batem entre si. Então, por isso que tem que ter essa revolução. O Rodrigo brincou no começo do programa, chamando o programa aqui, o Fred, de causa final do programa. Causa eficiente. É, causa eficiente, programa. Aí a gente remete às 4 causas de Aristóteles, que eram a base da, entre aspas, né, ciência antiga e ciência medieval. E essa concepção aristotélica de 4 causas e de causa final, a gente até discute um pouco no próprio programa de 4 causas, não faz nenhum sentido para a ciência moderna. Porque na ciência moderna, finalidade, propósito é uma coisa que pessoas têm, mas que forças do universo não têm. Então, essas duas concepções, a concepção aristotélica, que fundamentou um certo tipo de ciência por um tempo, e as concepções modernas não batem entre si. Então, não se trata só de uma continuidade assim, histórica, trata-se de uma mudança justamente radical de paradigma. É claro que, né, nesses casos radicais, mas pode ter outros tipos de mudanças mais sutis, mas ainda assim, uma mudança realmente de concepções mais básicas e fundamentais. Você muda os pressupostos, você muda os métodos, você muda as ferramentas. Essa é a ideia de revolução e de mudança de paradigma. E aí essa concepção do Einstein, ela destrona a física clássica do Newton, né? E aí quando você observa, por exemplo, esse experimento revolucionário, que o Popper chamava de experimento crucial, ele foi feito no Brasil, inclusive, do Einstein. Foi feito lá em Sobral, em 1918, em que o Einstein, para teorizar que se o espaço, se a gravidade é um desvio do tecido espaço-temporal, a luz ela tem que ser desviada quando ela passa perto de um corpo de grande massa. E aí eles dão isso a partir de um eclipse solar em que eles medem a distância de uma estrela próxima do Sol. E aí no eclipse solar você consegue medir essa distância porque o Sol está tampado e você consegue enxergar. Você consegue mensurar essas coisas, né, com seus ventos. E aí eles descobrem que de fato a luz desviou, então o Einstein estava certo nas concepções dele. E aí então você tem um novo paradigma dominando naquele campo e tudo mais. E aí você tem um processo de revolução científica, então. E aí quais são os 2 pontos que o Thomas Kuhn defende e que são meio que consequências dessa concepção dele, mas que aí gera debate, né? São alguns problemas, né? O primeiro é que o Thomas Kuhn ele defende que os paradigmas são incomensuráveis, que ele chama de incomensurabilidade dos paradigmas. E o que é isso? Eles não dialogariam entre si. Então, um paradigma anterior, ele usa essa expressão, né? É um mundo completamente diferente. Um paradigma anterior não dialoga com um paradigma atual. Isso é um problema, é uma fonte de grande crítica, inclusive, porque isso levaria, e aí essa é uma das críticas ao Thomas Kuhn, né, que levaria a um relativismo. Porque se um paradigma destrona o outro, ele tem que falar de um mundo igual, ele tem que falar do mesmo mundo que o outro estava falando. Não tem como você criar outro mundo e esperar que esse novo paradigma destrone o paradigma anterior. E aí um outro problema que é uma consequência disso e que também poderia levar a uma espécie de relativismo, e aí nesse caso a um irracionalismo na ciência, é que o Thomas Kuhn, para falar da mudança de paradigma de uma comunidade científica, dentro da comunidade científica,
ele fala que dentro da comunidade científica essa mudança ela não é racional. E aí ele chega a comparar a mudança de paradigma a uma conversão religiosa, que ele fala que quando a comunidade muda de um paradigma para o outro é uma espécie de conversão religiosa. O que é também outro problema, uma outra crítica que é feita, porque se é uma conversão religiosa, a atividade a ciência enquanto atividade racional, ela fica em bastante perigo. E aí você abre a guarda para você criar e estabelecer paradigmas de uma forma inteiramente social, sem necessariamente ser científico ou ser racional. Então, eu posso convencer as pessoas de que uma certa visão de mundo é correta e ela tem que reger uma ciência, e eu uso dos mais variados meios para convencer isso, a população, para convencer a comunidade científica, e aí eu abro mão da racionalidade. Isso seria perigoso. Isso somado à falta de precisão em relação ao conceito de paradigma foram as principais críticas ao Thomas Kuhn, que responde especialmente a essa questão da falta de precisão. E aí ele faz um pós-fácil, né, na estrutura das revoluções para responder isso. E aí ele muda o conceito de paradigma e aí ele esclarece algumas coisas que são até boas, né? Ele fala que o que ele está chamando de paradigma é uma matriz conceitual. E aí é a definição, né? O que é um paradigma a partir desse refinamento do Thomas Kuhn é uma matriz conceitual. É aquela conjunto de definições, conjunto de teorias que vão dar uma matriz conceitual de uma determinada disciplina para ela poder fazer pesquisa científica, porque sem definição e sem conceito, você não faz ciência, você não faz pesquisa científica. Perfeito. Então aí ele estabelece a partir dessas críticas, mas continua. Afinal, Lakatos vai vir. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Então, eu posso simplificar isso para o ouvinte dizendo assim: Popper descobriu, né, que o método da ciência não é o método da verificação, mas o método da refutação. Por isso, como é que chama o termo que eles usam para o Popper? É o refutabilismo, é isso? É o falsificacionismo. Falsificacionismo, né? É esse aí que eu queria. Então, falsificacionismo. E aí o Kuhn teve a seguinte sacada de historicizar isso. Então, assim, existe então a ciência, o método dela aí falsificando teorias, só que existem grandes modelos que eles são efetivos durante um tempo, né? Eles ficam vigorando durante um tempo, eles dominam aquela área durante um tempo e depois que eles são derrubados, falsificados, um outro modelo surge para tentar ali, consegue destronar ele e ganha hegemonia, digamos assim. Então ele historicizou digamos assim, a descoberta do Popper acerca do... Ô Fred, o Rodrigo adora essa palavra historicizou. Ele tinha que usar ela 2 vezes na hora de fazer o apanhado geral aqui. Ele é muito safado. Ué, não entendi, não. Tu não gostou do meu historicizou? O cara não gosta do Você meu ama exemplo e o isso, outro não gosta do meu historicizou. Ô, você Rodrigo, ama essa palavra, Oi. cara. uma coisa boa para explicar isso, para mostrar a diferença do Thomas Kuhn para o Popper, é que para o Thomas Kuhn, a ciência normal, ela é aquele tipo de ciência que o Popper criticava. É a ciência de verificação mesmo. Você verifica a hipótese. Você tem uma hipótese, você verifica essa hipótese e é basicamente isso, a ciência normal. Mas, então a ciência boa é quando tem a revolução. É isso? Na visão do Thomas Kuhn, o que o Popper chama de ciência só se aplica a momentos de revolução científica. E aí sim você tem a refutação. Você tem a busca pela refutação, que você tem um paradigma em questionamento. Tá, e aí o que você falou que é o problema disso é que fica parecendo que há uma desconexão entre os paradigmas e, portanto, uma desconexão quanto à objetividade da realidade e da verdade. Isso é o problema da incomensurabilidade. Porque do jeito que você falou, fica parecendo que ele cai numa disputa de narrativa. No caso do paradigma, Isso. eu acho, pessoalmente, eu acho que esse é o problema da visão do Thomas Kuhn. Eu acho que a crítica dele ao Popper ela é correta, que o Popper ele tem uma visão de ciência como se fosse revolucionário o tempo inteiro e não é. Mas essa ideia de que paradigmas são incomensuráveis
e essa conversão ela não é racional, isso vira uma guerra de narrativa. Quem tem a maior arma vai impor um paradigma, né, vamos dizer assim. Eu também acho que não é bem assim. E aí eu acho que é um ponto que eu estou pensando assim. O Thomas Kuhn, ele faz mais sentido nas ciências humanas do que nas hard science, porque pelo lado negativo dele, na minha opinião, porque as ciências humanas, por serem mais difíceis de você, não foi diferente, igual você citou a pedagogia. Para você, existem pedagogias diferentes, existem visões de ser humano diferentes. Então, o convencimento entre uma visão e outra visão de ser humano, por exemplo, essa distinção. Ele vai ser transpassado, né, pela história, pela cultura, pela Isso, sociedade. exatamente. E aí isso é muito mais aplicável dentro dessas ciências humanas do que das ciências exatas. É óbvio que você vai debater conceitos, você tem que debater conceitos e tudo mais. Mas eu vejo isso acontecendo muito na economia, por exemplo, eu vejo isso acontecendo direto, sabe? Hoje, inclusive no debate atual dos tempos em que a gente está gravando esse episódio, por exemplo. Certas concepções econômicas que são atrasadas, já foram refutadas, pautando o debate econômico a partir da mídia, da imprensa, da forma como eles viam o mundo. Então, tipo, certas concepções da economia já foram refutadas, mas elas continuam pautando o debate porque as pessoas acreditam nela, porque é vantajoso para certos grupos sociais. Bem verdade que a questão aí não é a dúvida, né? A questão aí é o interesse. Os interesses é que regem. Exatamente. Não vamos dizer qual é, porque aí você ofende ao mesmo tempo os neoliberais e os marxistas juntos, numa budoada só. Como é que o Lakatos chega no rolê? Então, aí é que a gente entra então no nosso amigo Imre Lakatos. O Lakatos, ele era húngaro, né? Ele nasceu em Debrecen. Nasceu também em 1922, dia 9 de novembro. E ele era matemático, né? Ele era um matemático, formou em matemática, física e filosofia na universidade em 44, fugiu dos nazistas e tal. E começou a vida dele como militante comunista, cara. Ele foi um militante comunista na juventude, na época na Hungria. Ele apoiou o regime comunista na Hungria, inclusive. E aí ele fez doutorado em 48 e uma curiosidade, inclusive, ele era muito amigo ele foi discípulo, né? Foi amigo, discípulo e seguidor do George Lukács, do marxista húngaro, né? Filósofo marxista húngaro. E era muito próximo do Lukács e tudo, estudava junto com ele. Trabalhou no Ministério da Educação na Hungria, na época do governo comunista, o Lukács, o Lakatos. Só que ele, dentro do Partido Comunista da Hungria, né, ele era do lado do que se chamava de revisionista, né? É a galera que não era ortodoxo nas ideias do Marx e tal, e defendia algumas mudanças e tudo. E aí ele ficou do lado perdedor e perdeu espaço dentro da burocracia comunista, né, na Hungria. E não só isso, né? Ele, por conta do comunismo, né? Por conta desse enfrentamento, ele participou na época, né? Como é que a história ela tem suas imbricações? Ele participou da Revolução Húngara de 56, né? Da Primavera de Budapeste, né? Não sei se vocês lembram disso. Essa é menos conhecida do que a Primavera de Praga, né? Que foi uma tentativa da Hungria de se libertar do domínio soviético e tal. E ele participou ativamente dessas manifestações como todo mundo sabe, essa revolução, essa tentativa de fechar, de acabar com o domínio soviético na Hungria deu errado e a União Soviética invadiu a Hungria, né, em 56. E aí, por conta disso, ele fugiu da Hungria, foi para a Áustria e depois foi para a Inglaterra. Aí ele fez um doutorado em filosofia na Universidade de Cambridge. E aí, em 60, ele foi nomeado para dar aula junto com o Popper na London School of Economics, que depois ele ocupa, né, a posição que o Popper ocupava e tal.
E aí ele vira então um colaborador, um debate muito, muito com o Popper ali, na época antes do Popper aposentar. O Lakatos, ele é muito interessante, aí eu vou te falar que eu acho que é dos três, do Popper, do Kuhn e do Lakatos, eu acho que é o que eu mais gosto. Ele é realmente muito interessante porque ele tenta fazer uma síntese do Thomas Kuhn com o Karl Popper. Porque ele aceita essa crítica ao Popper da questão da refutação. Ele acha que, de fato, o Popper ele se equivocou em achar que as refutações científicas eram constantes e não. Mas ele também discorda do Thomas Kuhn porque ele acha que isso é um processo racional da ciência. Não é um processo irracional e os paradigmas eles são, sim, comensuráveis. Eles estão falando de um mesmo mundo, né? E o Lakatos, então, ele está dentro de uma perspectiva que também é racionalista crítica, tanto quanto o Popper, né? Basicamente, a visão que o Thomas Kuhn tinha dos paradigmas, o Lakatos chama de programa de pesquisa. Então, o que o Thomas Kuhn chama de paradigma, o Lakatos chama de programa de pesquisa. E aí, para o Lakatos, o programa de pesquisa ele é basicamente o paradigma do Thomas Kuhn, com uma diferença fundamental. O Lakatos, ele compreende que uma mesma disciplina científica ela pode ter vários programas de pesquisa. E esses programas de pesquisa, eles conversam entre si. Eles não existe esse negócio deles serem incomensuráveis. Então, a diferença fundamental não está aí, porque e aí como que é essa estrutura de um programa de pesquisa para o Lakatos? O programa de pesquisa ele é composto de uma espécie de um núcleo central, de um núcleo duro, que é o núcleo duro de um programa de pesquisa é aquela parte da teoria que ela é irrefutável. É aquela parte que a gente falou dos conceitos básicos, das concepções básicas de mundo e tudo mais. Isso isso você precisa partir disso para você fazer a ciência. Chamar E a isso de um partir território comum. Um território comum consolidado do que é a coisa. daquele programa de pesquisa. Uhum. E aí, esse programa de pesquisa, então, esse núcleo duro, filosófico, conceitual, ele é extrapolado, ele deriva dele consequências que você tem, o que ele chama de cinturão de proteção, que são as consequências testáveis da teoria. E aí, essas consequências testáveis, elas são os testes científicos. Você tem os testes científicos e você refuta ou você confirma esses testes científicos. E aí entra uma questão fundamental. Esses testes científicos, eles são classificados. Você vai ver que é até parecido com o que o Thomas Kuhn defendia, né? Esses programas de pesquisa, eles vão sendo refutados, né? Essas consequências vão sendo refutadas, e aí você tem o que ele chama de um programa de pesquisa degenerativo, que é, ao invés de você ter um programa de pesquisa em que você vai derivando novas consequências testáveis e você vai expandindo o seu conhecimento a partir desse programa de pesquisa, você tem um programa de pesquisa que está mais preocupado em se defender da refutação do que em ampliar um conhecimento. E aí, na hora, é o que ele chama de programa de pesquisa degenerativo, e é a hora em que você precisa abandonar esse programa de pesquisa e buscar um programa de pesquisa novo que responda às novas questões que o programa de pesquisa anterior não conseguiu resolver. E aí, nesse caso, no Lakatos, né, é uma coisa interessante que as duas obras que eu li dele são que ele não escreveu muito, porque ele morreu novo, né? Ele morreu com 51 anos em 74, morreu antes do Popper, antes do Thomas Kuhn. Inclusive o Popper morreu bem velho, inclusive. Morreu em 94. Você pareceu meio decepcionado, velho. Você queria matar o Pope mais novo? Não. Foi não, é impressão. Pô, o Popper morreu, eu já tinha nascido, cara. Eu era vivo quando Eu o Popper também. morreu. Vocês também, Eu óbvio. não, eu não sabia dessa informação. Não, Rodrigo não, Rodrigo não. Na verdade, eu até me O mais confundi. jovem. O Thomas Kuhn morreu depois do Popper, ele morreu em 96. O Popper morreu em 94, só que o Popper nasceu em 1902, cara. É. Então, assim, Eu ele já era até viveu alfabetizado. bem. Ele viveu bem.
E aí o Lakatos, né, ele tem uma clareza na escrita muito boa, e ele tem uma clareza na sua concepção de ciência também muito bacana. Essa distinção entre programa de pesquisa, e aí ele faz essa distinção entre um programa de pesquisa progressivo, que é um que avança, né, em direção à ampliação do conhecimento, e um programa de pesquisa degenerativo, que é o programa de pesquisa em que ele degenera, ele não só não explica, como ele tenta salvar a teoria da refutação o tempo inteiro. Então, esse é a grande distinção entre ciência e pseudociência. Um programa de pesquisa científico é um programa de pesquisa em que ele se renova diante das críticas e ele avança o conhecimento, ele propõe novas teorias, novas questões, e ele vai avançando em relação ao conhecimento. O programa de pesquisa degenerativo ele se degenera a ponto de se tornar uma pseudociência, porque ele não consegue explicar as refutações, e ele, ao invés dele avançar o conhecimento, ele preocupa muito mais em se defender das refutações, né? E aí essa é a diferença fundamental. Eu posso resumir isso. Um é crítico e o outro não é crítico. O outro é dogmático. Poderia ser assim? Acaba sendo dogmático, exatamente. Acaba sendo dogmático porque, no caso do Thomas Kuhn, porque você não tem o interesse da ciência em avançar o conhecimento, mas você faz essa conversão a partir de outros meios, né? E no caso do Lakatos é o convencimento científico e racionalista. E por que eu acho que o Lakatos é melhor do que o Kuhn nesse aspecto e tudo mais? E aí entra naquele exemplo lá que eu falei que eu achei ruim e tal. Quando você entende que o paradigma, no caso do Thomas Kuhn, a ideia de paradigma dele é uma ideia de uma teoria que domina um campo da ciência. É uma teoria que ela não aceita concorrentes, entendeu? É uma teoria que se impõe como... Ela é uma teoria que se impõe, basicamente. A noção de programa de pesquisa é uma noção mais modesta, porque é uma noção de que existem programas de pesquisa concorrentes dentro de uma mesma disciplina científica. Então, por exemplo, quando você pega o caso da psicologia, você tem a psicologia cognitiva, você tem a psicologia comportamental, você tem a psicologia social. Dentro da psicologia social, você tem a psicologia social cognitiva, você tem a psicologia social marxista. Então, você tem compreensões, conceitos concorrentes para explicar um certo fenômeno. E aí é isso. E aí esse fica o debate dentro da ciência. Não é algo de um convencimento religioso, mas é algo do debate científico. E aí é mais modesto, porque aí, no caso da pedagogia também, você tem uma pedagogia piagetiana, você tem uma pedagogia sócio-histórica, que aí na visão do Lakatos seriam programas de pesquisa da pedagogia, sacou? Porque a noção de paradigma, ela pressupõe que um se impõe e se sobrepõe sobre os outros. E o Lakatos, ele acha que isso é resultado do processo. Mas aqui, ó, mas elas podem discordar entre si, inclusive do território comum, território comum não. Existe um território comum, elas podem discordar de absolutamente tudo, ter premissas diferentes, assim, fica parecendo ele abriu o campo, né, para descrever uma coisa que é real, quando você citou aí da psicologia, né? Tem concepções de psicologia completamente diferentes, comportamental de um lado, cognitivo do outro, psicanálise de outro. Mas como é que isso me ajuda a resolver o problema, tanto do Popper quanto do método, quanto de mudança de paradigma? Não, então, a diferença é que o Lakatos, ele defende que um programa de pesquisa que explica mais, ele é preferível a um outro programa de pesquisa. Então, existe um critério racionalista crítico, inclusive, de você preferir um ao outro. Então, por exemplo, você tem uma determinada escola psicológica que tem uma série de relatos, de prescrições sobre o comportamento humano, sobre como funcionaria a mente, e essa você bota a teste essa perspectiva e você começa a ver que várias dessas concepções, vários desses testes são refutados. E você tem uma outra teoria que ela tem uma outra concepção de ser humano, mas essa teoria ela avança muito mais do que as outras. Então é racional você preferir uma a outra. Então a outra estaria num estágio degenerativo e a outra estaria num estágio progressivo.
E aí tem uma outra coisa que eu esqueci de falar do Lakatos também, que é muito interessante, que é diferente do Thomas Kuhn, inclusive do Popper. O Lakatos, ele defende que programas de pesquisa que caíram podem voltar à tona dependendo de novas descobertas científicas. E aí um exemplo muito citado é o exemplo da epigenética, por exemplo. Né? Você tem a noção de que a epigenética, de certa forma, quando você tem um debate lá atrás, né, do programa de pesquisa darwiniano com o programa de pesquisa lamarckiano. O Lamarck ele defendia que a evolução é resultado de adaptação, da adaptação do ser humano ao meio. Então você vive por exemplo, a girafa, ela vive num meio em que as árvores são muito altas, então ela se adapta desenvolvendo um pescoço maior para poder se alimentar e tal. A teoria do Darwin era o contrário, era você se modifica e o ambiente te seleciona. Então, no caso da girafa, para a explicação lamarckiana, essa explicação que eu dei, a explicação darwiniana era a explicação, olha, na verdade, a girafa evoluiu e a girafa desenvolveu um pescoço maior, e por ela viver num ambiente em que demandava dela ter um pescoço maior, ela foi selecionada pelo meio e sobreviveu por causa disso. Então, são duas coisas completamente diversas. Mas, por exemplo, quando você vai estudar a epigenética, a epigenética é a ideia de que muitos genes eles funcionam não com determinismo total, mas como uma espécie de interruptor. Então, por exemplo, se você colocar uma venda num gato filhote, ou até num ser humano, e ele não tiver contato com o meio, ele não ativa certos genes da visão e você faz com que essa pessoa fique cega. Ou esse gato fique cego. No caso do gato, eu estou dando esse exemplo porque eles, infelizmente, fizeram essas pesquisas com gatos, né? E eles cegaram os gatinhos. E aí é isso, você pode, então, a partir de novas descobertas, porque nesse caso aí você é um meio interferindo na genética para que certos genes sejam ativados ou não, né? Então, é a volta também de um programa de pesquisa que em tese tinha caído, né? E aí ele também pressupõe isso. Isso depende da atividade científica. Aí eu acho que é isso, assim. Pô, já deixo também como uma recomendação de novo esse livro, né? O Lakatos ele escreveu junto com um outro filósofo chamado Alan Musgrave, chama Criticismo e o Crescimento do Conhecimento, que é uma coletânea debatendo as teorias científicas, especialmente o Kuhn, e cada um dando as suas concepções de ciência em debate com o debate científico e filosófico daquele momento. Filme sobre ciência. Tem que ter aí umas indicações de filmes sobre ciência. Vai lá, Fred. Pô, cara, filme sobre ciência, eu sou muito ruim para... Embora eu goste bastante, mas eu já indiquei no outro do Terraplanista, do pessoal da Terra Plana, eu acho que vale acompanhar, inclusive, esse debate. Você precisa indicar, porque senão o Pedro vai indicar Alexandria, e aí ele vai falar com uma entonação de voz assim, Hipácia! Se o Pedro indicar esse filme de novo e falar da Hipácia, eu não vou aguentar, não, tô avisando. Eu fiquei triste agora, cara, que eu já tava aqui com ele engatilhado aqui já, cara. Cara, eu tinha certeza que você ia indicar isso. Deu uma depressão Cara, agora. tá aí, cara, um ótimo filme de ciência recente que eu não lembro se a gente chegou a gravar depois que ele saiu, mas o Não Olhe Pra Cima é um filme maneiro para debater essas coisas. Só que o Não Olhe Pra Cima, a metáfora que ele faz é a ideia é a metáfora do aquecimento global, né? E aí você vê... Porque assim, eu acho que o Thomas Kuhn, ele estava errado no sentido de falar como que a ciência deve ser. Eu acho que ele erra nesse ponto porque ele faz mais uma descrição do que uma prescrição. Então ele mais descreve do que prescreve. Só que existem esses fatores não científicos na ciência que são que pautam o debate, infelizmente, sabe? Então esse filme, por exemplo, Não Olhe Pra Cima, é como a política ignora a ciência e para meio político, aí você cria consensos que não são consensos, você questiona certos consensos científicos apenas por
por questões, por interesses políticos, econômicos e tudo mais. Show. Gostei dessa indicação Também. boa. Vai, Pedro Cortar e passe, vai lá. Olha só, eu vou mudar minha indicação porque eu fui aqui alvo de bullying, mas eu queria indicar o quê? Sobre ciência. Primeiro de tudo, um podcast que é muito bom, chama Naruhodo. Se você gosta de filosofia, mas também gosta de ciência, e quiser acompanhar aí estudos, ver o que está sendo feito, questões que são respondidas sobre ciência do dia a dia, o Naruhodo é uma excelente pedida. Um canal agora, Ciência Todo Dia, ele faz uns shorts no YouTube, assim, falando também de curiosidades e tal. Então é bem legal. Mas filme mesmo, eu recomendo o seguinte. Primeiro, O Céu de Outubro. É um filme sobre foguete. É um moleque da escola, assim, que vive lá numa cidade no meio do nada, assim, uma Além Paraíba americana, assim, uma cidade qualquer. E ele vê a passagem, acho que é de um satélite russo no céu, né? Virou um evento lá nos Estados Unidos daqueles anos. E ele bota na cabeça dele que ele quer fazer foguetes. E aí ele começa a tentar fazer aqueles foguetes, assim, que é um experimento, né? Que é realmente a tecnologia do foguete, mas em miniatura, né? Ali aquela coisa de um experimento escolar. E aí ele e os amigos fazendo isso. É bem interessante essa questão nesse filme. Outro filme bom também sobre ciência é O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês viram esse filme. Não, tava na minha lista, mas não assisti ainda. Cara, é um filme bem emocionante, bem pesado. E que um elemento, um fio condutor dele também é esse espírito científico do protagonista. Então foi isso, caros ouvintes. Termina mais um Não Precisa Copiar. Tentem ouvir os outros episódios. A série, acho que tem um. Quantos episódios a gente tem na série? Tem um Hilmezinho. Começa com Hilme? Nem me lembro mais. Tem Popper, tem Hilme, tem Kant. Antes? Não, Kant é epistemologia, pô, tem. Mas na série em ordem assim? Ah, não, foi picada, né? Foi aos poucos. Ué, foi picado, mas a série, o Kant está incluso na série. Porque a gente começou em Hilme, se eu não estou enganado. Eu achei que tinha sido igual de estética. Então tem Kant, tem Hume, tem Karl Popper, tem os tipos de conhecimento, que é tipo geralzão, tem positivismo lógico com a. Uhum. A Raíssa E com, agora. com Lacatos. E agora tem Cunha Lacatos. Show, é isso aí. Acompanhe com a gente. Pedro Cortá, muito obrigado pela sua presença. Dá Valeu, tchau pra galera. Rodrigo. E o Abraço, nosso, pessoal. e o nosso eterno Frederico Crepe, que está sempre aqui para a gente para falar sobre esse tema do conhecimento, que é um tema da filosofia da ciência, especificamente, né, que é epistemologia, o Pedro até gosta. Filosofia da ciência, não sei se ele gosta tanto também. Pedro gosta desse rolê. Gosto também. Gosto. Então, agora, a gente podia fazer aí uma onda, assistir um filme desse aí, fazer um roteiro sobre o filme e a filosofia da ciência. Olha aí, ó. Esse primeiro aí já dá um. Você mal tá entregando os roteiros das coisas que você prometeu fazer e você ainda quer inventar mais Pô, roda? você tem certeza que você é professor da educação básica? Porque, assim, se você fosse professor de verdade, você saberia que 21 de dezembro, fechamento de ano. Você sabe como funciona isso, né? Mas, enfim, tudo bem. Eu aceito a crítica, Eu, não entreguei. Não entreguei. o meu tá todo fechadinho aqui, tudo certo. Tá, porque você é uma pessoa organizada. Eu não posso fazer nada, não nasci assim, Exatamente. infelizmente. Mas, enfim, janeiro tu vai ver só, tu vai calar essa tua boca aí que eu vou fazer os roteiros do ano todo, tudo em janeiro. Quero ver. Então, Fred, Vai, Abraço, Fred. se despeça dos nossos valeu. ouvintes. Não, valeu, só agradeço de novo. E tamo junto aí. Show de bola. Adeus, pessoal. É.